Oi, amores do coração. Sou a professora Cláudia Barros e vamos começar uma nossa super revisão de direito penal aqui para sua segunda fase da OAB. E aí, você está animado? Porque eu estou. Eu estou muito animado. Queria desejar a todos os nossos alunos que participaram comigo, a professora Ana Cristina Mendonça, do Mentoria da Aprovação. Dizer para vocês que foi maravilhoso esse tempo que passamos juntos. E dizer para vocês que até domingo estou aqui. Estamos aqui, eu e a Aninha, e faremos por vocês tudo aquilo que pudermos fazer até lá, certo? Esperando as suas dúvidas naquilo que nós acreditamos ser uma grande corrente. A grande corrente com, assim, rumo aos 100% de aprovação, se Deus quiser. E a galera que nos está acompanhando hoje pela live, muito prazer, um beijo em vocês, que nosso Senhor proteja vocês, que nosso Senhor proteja a nossa revisão e que nós consigamos fazer um trabalho aqui que de fato sirva para você no domingo agora, porque é o que nós queremos. O nosso objetivo é o seu sucesso. Vamos lá? Então vamos começar aí, galera, que eu não tô com tempo para perder, Jesus. Vamos lá. Queridos do meu coração, olhem só alguns tópicos que eu acho que poderiam ser perguntados para you durante a sua prova. Prestem atenção, queridos. Se fala muito em teses, quando vocês tiverem que levantar teses de direito material, muitas dessas teses de direito material dizem respeito à questão da atipicidade. Tu não vais esquecer que onde não houver dolo e não houver culpa, a conduta será atípica, isso em obediência ao princípio da culpabilidade, isso em obediência ao princípio de direito penal, que diz que não há hipótese de responsabilidade penal sem dolo e sem culpa. Então, nenhuma conduta que não seja dolosa ou culposa interessará o direito penal. Ok? Então, meus amores, sempre vejam isso. Não existe responsabilidade objetiva. Se o agente provocou um resultado, mas se o agente não quis provocar esse resultado, se ele não provocou esse resultado também por uma questão de inobservância de dever de cuidado, ou se ele tiver praticado alguma coisa que tenha levado a um resultado, porque ele inobservou o dever de cuidado, mas não há crime culposo previsto, evidentemente que nós vamos estar diante de uma conduta atípica. Então, por exemplo, a pessoa vinha dirigindo na rua com todo o cuidado do mundo, a prova vai deixar muito claro para você, quando ela quiser que você siga nesse caminho de que não houve observância de cuidado por parte daquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa com todo o cuidado do mundo vinha conduzindo seu veículo automotor pela rua e de repente, do nada, quem aparece? Ela, a vítima, atravessando de pino na frente do veículo. Nesse caso, e aí o veículo, melhor, o condutor atropela e provoca a morte dessa person que estava na street, que estava na rua. Eu te pergunto, nesse caso, será que esse condutor pode ser responsabilizado por essa morte? A resposta ao beautiful person é que não. E por que não? Porque ele não operou com dolo, ele não tinha consciência e vontade dirigida a esse resultado, ele não queria provocar essa morte, e nem com culpa, porque a questão está dizendo para você que ele vinha conduzindo o seu veículo com todo o cuidado do mundo. Então, se não há dolo, não há culpa, eu não posso falar sequer em conduta típica. A conduta do autor é atípica. Eu estou diante de um caso em que houve culpa exclusiva da vítima e não há nada a ser imputado para o agente. Agora, escute, meu coraçãozinho, vamos agora imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que uma determinada mulher estava se sentindo muito mal, aí ela, porque estava se sentindo muito mal, sabe, começou a tomar uns medicamentos, e esses medicamentos que ela tomou, eles tinham efeitos colaterais abortivos. Só que ela estava grávida, Jesus, mas ela não sabia que ela estava grávida, ela desconhecia mesmo que estava grávida. Então, olha só, e perdeu o neném. Perdeu o neném. Veja, ela queria abortar? Não queria, mas ela acabou abortando. Por quê? Porque foi descuidada, né? Devia de saber primeiro o que estava sentindo antes de tomar remédio, né? Ah, então, culposamente, ela provocou aquele aborto. Mas deixa eu perguntar para você, por acaso existe crime de aborto culposo? A resposta é não, não está previsto o crime de aborto culposo. Então, se não está previsto o crime de aborto culposamente provocado, eu vou dizer que a conduta dela também é uma conduta atípica. Como também seria atípica a conduta se por acaso ela esbarrasse sem querer num objeto valiosíssimo de uma pessoa e acabasse derrubando, quebrando, inutilizando
esse objeto. Seria também uma conduta atípica. Por quê? Porque não existe dano culposo no Código Penal. Sacou, meu coração? Então lembre-se, para que eu possa falar de uma conduta típica, ela tem que ser levada a efeito ou a título de dolo ou a título de culpa. Se a conduta não foi nem dolosa nem culposa, ela é atípica. Por outro lado, se eu puder falar em uma questão que foi um resultado culposamente provocado, mas se não houver a previsão da modalidade culposa desse crime, a conduta será igualmente atípica. Não esqueçamos disso, tá? Então eu vou repetir, não existe, a maioria dos crimes não existem na modalidade culposa, porque quando houver o crime na modalidade culposa, estará assinalado pela lei. A própria lei dirá se o crime for culposo, quando o crime for culposo. Se não estiver prevista essa conduta na modalidade culposa, eu não tenho a modalidade culposa, ela é atípica. Por falar nisso, essa semana, uma aluna minha da mentoria da aprovação ficou assim: Claudinha, mas por que o 180, parágrafo 3º do Código Penal, o receptação, é culposa? Se não está escrito em lugar nenhum, meu pai, que é culposo, se o crime é culposo, como dizem nos outros crimes, Claudinha. Eu estava lendo aqui. Então, por exemplo, Claudinha, eu pego lá o artigo 121, parágrafo 3º e leio se o homicídio é culposo. No 129, parágrafo 6º, quando a lesão corporal é culposa. Mas aqui eu não estou lendo nada disso, se o crime é culposo ou não, Claudinha. Então, como é que isso aqui é culposo? Aquele crime do artigo 180, parágrafo 3º é culposo. É receptação culposa. E ali estão descritas as duas formas de violar dever objetivo de cuidado. Quais as formas? Adquirir alguma coisa de uma pessoa que não tinha condições de te vender, ou então adquirir uma coisa que tem valor desproporcional, se você pensar a respeito do real valor daquilo ali. Adquirir alguma coisa por preço, desproporcional, se você verificar o real valor daquilo ali. Tá certo? Muito bem, meus amores. Então não precisa escrever se é culposo, tá? A quase totalidade vai dizer, quando o crime for culposo, vai dizer sim, o crime é culposo. Mas haverá situações em que isso não vai estar escrito dessa forma. Joia, meu coração. Então vamos lá. Outra questão que eu quero que vocês verifiquem, que leva também à atipicidade, por ausência mesmo de conduta, é, por exemplo, as situações em que houver movimento reflexo, não é? Aqueles movimentos que a gente faz sem nenhum domínio de vontade, não é? Nas hipóteses de caso fortuito, de força maior. Porque para ter conduta, é preciso que tenha ação, omissão consciente e voluntária. Se não houver consciência, por exemplo, a pessoa sonâmbula ou a pessoa sob hipnose matou a outra, em estado de inconsciência, ela matou a outra. A conduta é atípica, ok? Mas prestem atenção também, cuidado com uma coisa também. Queridos, a questão da coação. Eu preciso que vocês não confundam a questão da coação. Por quê? Primeiro, coação pode ser física, coação pode ser moral. A coação física, irresistível. Se alguém, muita gente, por mais incrível assim, né? A gente às vezes faz umas besteiras na hora da prova que a gente nem se toca, mas faz parte do nervosismo da prova, beautiful people. Então, por exemplo, uma pessoa fez uma força física sobre mim que eu não podia resistir. E essa pessoa fez uma força física sobre mim muito grande para eu bater em você, para eu levar a minha mão até você, certo? Nesse caso, a conduta não é minha, a conduta é daquela pessoa, porque não houve conduta voluntária minha. A coação física irresistível, ela afasta a conduta. Tá certo? Agora não confunda isso com a questão da coação moral. Quer dizer, aquela coação que perturba a vítima aqui, ó. Como eu sempre brinco, aqui e aqui no coraçãozinho da gente. Então, por exemplo, a pessoa que diz, ó, se você não fizer isso, eu vou matar teu filho. Se você não fizer aquilo, eu vou matar teu filho. Oh, meu Deus, quem é o ser humano que é obrigado a suportar uma coação dessa? Isso é uma coação moral irresistível. Se a física é a força física, a coação moral é aqui e aqui. Não esqueçam, faz sofrimento aqui e aqui. Não esqueçam. E se ela for irresistível, isso é hipótese de ausência de culpabilidade. E você vai se valer lá do artigo 22 do Código Penal. Quem vai responder pelo crime é o coator e não a pessoa que coagida realizou. Outra questão. Então, a coação física irresistível, tu vai dizer que afastou a conduta. Não há conduta por parte do coagido. A conduta é do coator, tá? Agora, a coação moral irresistível.
está isento de pena o coagido e quem responde pelo crime é o coator. Tá certo? Tá bom? A conduta do coagido na coação moral irresistível, ela é típica, ela é ilícita, mas ela... Desculpe, a conduta do coagido na coação moral irresistível, ela é típica, ela é ilícita, mas ela não é culpável. Artigo 22 do Código Penal. A mesma questão é a obediência hierárquica. A pessoa que, por exemplo, se cair na tua prova, alguém que está realizando a conduta na qualidade de subordinado hierárquico, porque o seu superior hierárquico assim determinou, e a ordem não era uma ordem manifestamente ilegal, quem vai responder pelo crime é o superior hierárquico, não é o subordinado. O subordinado está isento de pena. Onde está isso? Artigo 22. A conduta do subordinado é típica, é ilícita, mas não é culpável. Tá certo, meu amorzinho? Vamos lá. Então, outra coisa também que pode sair para você é a questão do crime impossível. O crime impossível, aquele crime que não se consumou e que jamais se consumaria. Sabe por quê? Porque se utilizou de um meio absolutamente ineficaz, ou porque se atingiu um objeto absolutamente impróprio. Então, vamos lá. Vamos lembrar, a hipótese de crime impossível, também a hipótese de atipicidade. Por favor, não esqueçam. O crime impossível é conduta atípica. Então, por exemplo, eu não tô grávida. Aí eu tomo, pensando que eu tô grávida, eu tomo um remédio para abortar. Abortar o quê, meu pai? Se eu não tô grávida, Jesus. Ou então a pessoa quer matar. Mas como é que vai matar? Vai praticar um homicídio? Se a outra pessoa já tá morta, como é que tu vai matar alguém que já tá morto, meu pai? Não vai matar quem já tá morto. Crime impossível. Entendeu? Então, ou então a pessoa subtrai, que nem uma vez levei o cordão da minha irmã. Aí no meio do caminho liguei, Cristiane, tô com o teu cordão que eu peguei aí. Ela disse, tem problema não, esse cordão eu já tinha pego de você na tua casa. Então, presta atenção, eu subtraí coisa alheia móvel. Eu pensei, eu subtraí coisa alheia móvel, eu quero subtrair esse cordão, pensei eu, mas não subtraí nada, gente. Como é que eu ia subtrair esse cordão? Era meu mesmo, crime impossível, como é que eu vou subtrair o que é meu? Sacou? Então, por favor, não esqueça da questão do crime impossível. Quando o objeto for absolutamente impróprio ou o meio for absolutamente ineficaz, tá? O meio que você não conseguiria atingir o resultado de jeito nenhum. Mesmo que você quisesse. Então, por exemplo, a pessoa pega um líquidozinho inofensivo, achando que aquilo ali é veneno, e dá pra vítima achando que é veneno. A vítima não vai morrer, gente. Por quê? Porque aquilo ali era um líquido inofensivo. Então, impossible crime, crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Onde está isso? Artigo 17 do Código Penal. Então, é hipótese de atipicidade também. Por favor, eu quero que tu prestes atenção para mais uma situação de impossible crime, crime impossível. Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Também pode cair para você, meu coraçãozinho, ou beautiful girl, ou handsome guy. Pode cair para você. Veja só a questão da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Escuta. A súmula 145 do Supremo Tribunal Federal diz, na hipótese do flagrante preparado, do flagrante provocado. Então, por exemplo, né, vamos imaginar, eu sei que aquele fiscal é um fiscal corrupto. E como eu sei que ele é um fiscal corrupto, eu vou fazer o seguinte, eu sou policial, quero prender aquele fiscal. Eu sei que ele é corrupto, aí eu vou chegar perto dele, vou me fingir de comerciante, empresário, enfim, vou fazer uma proposta para ele, vou oferecer uma indevida vantagem para ele, e ele vai dizer, yes, eu quero. Só que aí quando ele aceitou a indevida vantagem econômica em razão da função, eu digo, tu estás preso porque eu sou policial. Essa minha prisão não valeu de nada. Por quê? Porque foi flagrante preparado, provocado. Ele caiu como patinho numa encenação que eu fiz.
E essa hipótese está contemplada na súmula 145 do Código Penal do Supremo Tribunal Federal, súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Se eu falar Código Penal, eu tô ficando maluquinha. 145 do Supremo Tribunal Federal. Isso é hipótese de crime impossível. Tá certo? Então não valeu, essa conduta aí é atípica, porque é crime impossível. E não valeu ali o flagrante. Tá certo? Muito bem. Uma outra questão, cuidado com isso, hein? Ó, na súmula 145 só tem que tomar cuidado com uma coisa. Só é impossível aquilo que jamais se consumaria porque foi preparado pela polícia ou por terceiro. Agora, tem que tomar cuidado porque existem alguns crimes que estão previstos em tipos de conduta múltipla. Exemplo, crimes de conteúdo variado, tá certo? Então, por exemplo, eu poderia falar do crime de tráfico de drogas, pronto. No tráfico de drogas, nós temos lá, queridos, a questão que se refere aos núcleos verbais. São vários núcleos verbais que nós temos ali, inúmeros núcleos verbais, meu pai, que nós temos ali naquele artigo. Cuidado, meu amor, porque tu tens que tomar cuidado? Pelo seguinte, vamos imaginar que eu me finja policial e vá até um traficante e diga assim pro traficante, me dá 2 pinos de 10. Aí ele, quando pega os 2 pinos de cocaína, me entrega, eu digo, tu estás preso, polícia. Valeu esse flagrante? Nesse caso, gente, você não pode aplicar a súmula 145. Sabe por que não, meu amor? Porque, a rigor, ele só vendeu porque eu preparei. Ok. Então, a venda foi preparada. Ok. Só que, preste atenção, ele já tinha com ele para fins de comercialização, e isso eu não preparei. Por isso aquele flagrante valeu. Não valeu na modalidade vender, mas valeu por trazer consigo para fins de comercialização a droga. Sacou? Então tem que tomar cuidado, porque ele levar com ele a droga para fins de comercialização não foi algo que eu preparei, não foi algo que eu provoquei, não é, meu bem? Tá certinho? Então vamos continuar, que nós não podemos perder tempo não, que o negócio o bicho tá pegando pra nós. Vamos lá, meus amores do coração. Continuando aí. Então, 145, quando puder usar a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, crime impossível, tá? Aquele que não se consumou nem jamais se consumaria. Tomando só cuidado com essa questão do tráfico de drogas, por exemplo, que é um crime de conteúdo, que é um tipo penal de conteúdo múltiplo, né? Vamos lá. Outra questão, moeda grosseiramente falsificada. Queridos, para que nós tenhamos o crime de moeda falsa, a moeda ela tem que ter aparência de verdadeira. Se a moeda ela não tem aparência de verdadeira, se a moeda ela é aquilo que você olha e diz, Banco Imobiliário da Estrela, grosseiramente falsificada, todo mundo tá vendo que aquilo ali é uma falsificação. Aí, queridos, não existe o crime de moeda falsa por impropriedade absoluta daquele objeto, porque esse objeto não tem potencialidade lesiva contra a fé pública, sacou? Tá bom? Então não há o crime de moeda falsa, tá bom? A moeda grosseiramente falsificada, ela não caracteriza o crime de moeda falsa do artigo 289 e, portanto, não é da competência da Justiça Federal, súmula 73 do STJ. Agora escute, se essa moeda for usada, essa moeda grosseiramente falsificada, for usada e acabar enganando alguém, aí é estelionato, é o que diz a súmula 73 do STJ. Até porque, meu amor, crime impossível é a mesma coisa que uma tentativa inidônea. Então, se o crime está consumado, ele tanto não era impossível que está consumado. Tá certo, meus amores? Então, escutem isso, prestem atenção para essa súmula 73, mas saibam que se eu, por acaso, falsifico uma moeda de forma grosseira, todo mundo vai ver, isso é falsificado, gente, pelo amor de Jesus. Isso é pior que no Paraguai. Tá doido? Veja, não há crime de moeda falsa. A conduta é atípica no 289. Ah, Cláudia, mas e se usar essa moeda grosseiramente falsificada para fazer um estelionato e a pessoa olhar para você e dizer,
Tá na cara que isso é moeda falsa. Também não há estelionato. Aqui, por ineficácia absoluta do meio. O meio tem que ser idôneo. Aquele meio não era idôneo para enganar. Mas, se for dada a moeda e a pessoa aceitar a moeda, escute, não é moeda falsa, mas caracteriza estelionato. Sacaram ou não sacaram? Porque para ter moeda falsa, o crime de moeda falsa, é imprescindível que a moeda seja uma moeda apta a enganar. Então, pelo amor de Deus, viu moeda grosseiramente falsificada, não tem o crime de moeda falsa. Viu moeda grosseiramente falsificada que foi entregue para alguém, para enganar alguém, e a pessoa não se deixou enganar porque na hora percebeu a falsificação grosseira, também não tem estelionato, porque por ineficácia absoluta do meio. Porém, se for dada a moeda grosseiramente falsificada e a pessoa aceitar, amigo, estelionato está consumado. Lembre-se sempre disso. O crime impossível é aquele crime que não se consumou e nem jamais se consumaria. Valeu? Muito bem. Então, vamos aí continuar a nossa revisão. Olhem só. Costuma muito ser perguntada a questão, fazendo assim um histórico das provas, costuma muito ser perguntada a questão do erro de tipo e do erro de proibição. O erro de tipo, que está tratado no artigo 20 do Código Penal, e o erro de proibição, que está tratado no artigo 21 do Código Penal. Ok? Então, você vai prestar atenção para o seguinte: quando nós estamos falando em erro de tipo, você vai para o artigo 20 e olha para o artigo 20. Presta atenção. Olha para cá. Como é que vai ser? O que é o erro de tipo? Um erro de tipo. O erro de tipo é aquele em que o agente erra sobre os elementos constitutivos do tipo legal de crime. Ou seja, o agente pratica a conduta que está descrita no tipo, mas ele não tem dolo. Ele nem sabia que estava praticando aquilo. Entendeu? Ele nem sabia que estava praticando aquilo. Tu lembras o exemplo que eu acabei de contar ainda há pouquinho de minha irmã? Que eu peguei o meu cordão achando que era o dela? Para. Sacou? Naquele caso, presta atenção, era crime impossível. Porque eu, querendo levar coisa dos outros, levei o que era meu. Crime impossível, não posso subtrair o que é meu, não é? Mas veja se não pode acontecer isso. Eu achando que era meu, aliás, eu achando que era meu, levei o dela. Ó, eu achando que era o dela, querendo subtrair dela, levei o que é meu. Crime impossível, eu não posso subtrair o que é meu. Agora, olha, eu, num outro caso agora, achando que era meu, que eu acabasse levando o que era dela. Entendeu? Nesse caso, eu queria subtrair coisa alheia móvel. O crime de furto, a conduta típica do furto, é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Eu queria subtrair coisa alheia móvel. Eu sabia que estava subtraindo coisa alheia móvel? Não! Então eu estou em erro de tipo. No erro de tipo, o agente realiza a conduta descrita no tipo, mas ele não sabe que está realizando. Sacou? Olha só um outro exemplo. Eu não sei que estou grávida. Aí eu vou e tomo um remédio, acabo abortando. Entendeu? Tô em erro porque eu estava grávida. Aí eu tomei um remédio e abortei. Mas, poxa, eu nunca quis abortar. Eu estava abortando uma criança sem saber. Tô em erro de tipo. Quer ver um outro exemplo? Eu penso numa caça, né? Saí para caçar com os meus amigos. Aí eu vi um vulto passando e eu jurava que era um animal, meu pai. Atirei no animal. Que atirei em animal nada. E vi o negócio caindo. Quando me aproximei era uma pessoa, Jesus. Eu matei uma pessoa. Mas eu queria matar uma pessoa? Não. Eu sabia que estava matando uma pessoa? Não. Isso é erro de tipo. Sacou? Isso é erro de tipo. Eu, por exemplo, compro uma arma verdadeira achando que é um brinquedo. Eu estou adquirindo uma arma. Adquirir arma sem autorização é crime. Escrito lá no artigo 14 ou no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Mas eu sabia que eu estava comprando uma arma? Eu queria comprar uma arma? Não. Então estou em erro de tipo.
Pensei que era um brinquedo, tá certo? Eu estou realizando a conduta sem dolo. Presta atenção, olha só. Nesse caso, eu não tenho dolo. O erro de tipo afasta o dolo. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? O erro de tipo afasta o dolo, mas o erro de tipo permite a punição a título de culpa. O erro de tipo, mesmo que não tenha dolo, se a pessoa tiver, assim, sido incauta, né? Se o erro for evitável, inexcusável, aí ela responde a título de culpa se houver crime culposo. Então eu vou voltar ao exemplo. Aqui, ó. Eu achei que eu tava levando o meu cordão. Esse agora é um outro exemplo. Eu achei que eu tava levando o meu cordão. E acabou que eu tava levando um cordão de uma outra pessoa. Eu subtraí coisa alheia móvel. Mas eu não sabia. No final da aula, eu tava levando um vademecum. Eu jurava que era o meu Deus. Mas não, era o teu vademecum que você preparou todinho, bonitinho pra fazer essa prova. E aí, eu levei o teu vademecum achando que era o meu. Tô em erro de tipo. Pô, mas você poderia ter percebido, Cláudia. Pô, brincadeira. Meu vademecum tá todo marcadinho. Tudo com as abinhas todas marcadinhas, tá? Ah, você podia ter visto melhor. Eu falei assim, realmente, eu podia ter visto melhor. O meu erro é inexcusável, o meu erro é vencível. Eu não tenho dolo, mas teve culpa, não teve? Claro que teve culpa. Eu não observei dever objetivo de cuidado. Ou inobservei. Mas deixe-me fazer uma pergunta para vocês, beautiful people. Por acaso existe furto culposo, Jesus? Diz que não, disse que não. Amém, igreja, porque não há. Não há furto culposo. Então, na verdade, a minha conduta é atípica. Sacou? Pelo amor de Deus, não vamos errar isso não, pai. Cuidado também com o erro do 20, parágrafo 1º. Tá tudo anotado. Eu fiz todas as minhas anotações de tudo que eu queria falar nessa hora de revisão. Porque se deixar, eu vou falando, só Jesus na misericórdia, amanhã a gente sai daqui. Então, olha pra cá, beautiful. Cuidado com o 20, parágrafo the first, ou 20, parágrafo 1º, se você preferir. Vamos lá. Veja, no artigo 20, parágrafo 1º, nós temos a situação de discriminantes putativas. Escutou? Discriminantes putativas. Olha só o que é discriminante putativa. Eu acho que aquela pessoa que tá lá olhando pra minha cara é meu inimigo, inclusive, né? E eu falo assim, Jesus, ela quer me matar, ela quer me kill, quer me matar. Essa pessoa já disse que vai me matar, essa pessoa tá aqui, não tô me sentindo bem, tá? Aí, de repente, a pessoa vem andando na minha direção e, ó, bota a mão pra trás. Quando ela bota a mão pra trás, eu penso, peraí que ela vai me matar agora, mas não vai não, que eu sei mais rápido que ela. Pum! Dou um tiro na pessoa, para não morrer. Porque na minha cabeça, ela vai me matar. Então, eu dou um tiro nela pra não morrer. Sacou? Nesse caso, meu amor, eu estou diante de uma situação em que eu acho que estou em legítima defesa. Ela vai me atacar, eu estou diante da iminência de uma injusta agressão e eu vou repelir essa injusta agressão, sacou? Só meu coração, sabe o que rolou aí? Sabe o que aconteceu nesse caso? A pessoa já estava tombada, morta, né? Me aproximei do corpo. Adivinha, gente? A pessoa não ia me matar. A pessoa ia me dar um presente. A pessoa estava com uma camisa do Vasco, meu time do coração, para me dar de presente. Sacou? Se falar que ela queria me matar com essa camisa, eu mato você. Vamos lá. Então, escuta. Ela queria me dar um presente. E ela sabe que eu sou uma vascaína doente. E ela ia me dar aquela camisa do Vasco. E eu jurava que ela ia tirar uma arma para me matar. Então, gente, eu me imaginei que ela queria fazer as pazes comigo e ela pensou a melhor forma de fazer as pazes com Claudinha é dando essa camisa do Vasco pra Claudinha, que eu sei que ela é apaixonada por esse tal de Vasco. Então, meu amor, nesse caso, eu estou diante de uma situação em que eu penso existir uma situação justificante. Quer dizer, eu penso que você é agredida, mas não vou. O nome disso é discriminante putativa. Discriminante que só acontece na minha cabeça. Aquela situação de legítima defesa só acontece aqui na minha cabeça. É a chamada discriminante imaginária. Ó, cuidado.
Porque não é só com legítima defesa que isso acontece, não. Isso pode acontecer, por exemplo, também com estado de necessidade. Estado de necessidade. Escuta. Estado de necessidade. Também existe estado de necessidade putativo. Imaginário. Tá a mãe no cinema, entendeu? Com 2 crianças pequenas. De repente, ió, ió, ió. O que é ió, ió, ió? Alarme de quê? Incêndio. E quando a mãe vê aquele alarme de incêndio, que ela olha pra trás, ela jura que viu uma fumaça saindo e ela pega as crianças. Pegou. Pegou e vai sair do cinema. E vai sair do cinema, amigo. Vai dar na cara de um, vai bater no outro, vai jogar outro no chão pra ela poder passar. Ela quer se livrar daquele fogo, que tá na iminência daquele cinema pegar fogo, mano. Aliás, tá na iminência ela morrer ali dentro. O fogo tá queimando o cinema. Na cabeça dela lá e a fumaça vindo. Aí ela vai embora. Chega lá fora, sabe o que ela fica sabendo? Que não era fumaça, coisa nenhuma, era gelo seco. E que aquilo ali era um alarme que tinha tocado por equívoco. Quer dizer, não havia fogo. Então ela está numa situação de estado de necessidade putativa. E como é que se resolve a questão do estado de necessidade putativo e da legítima defesa putativa? Ou melhor, como é que se resolve a questão das discriminantes putativas? 20, parágrafo 1º. Você vai resolver no 20, parágrafo 1º. E se o erro dela for completamente justificado pelas circunstâncias, portanto, um erro excusável, ela está isenta de pena. Mas, se por acaso a questão te der elementos para que você diga que ela, na verdade, foi incauta, foi descuidada, que ela poderia ter visto melhor, que aquilo ali não era um incêndio, ela foi assim, atuando de afogadilho, com as pressas. Aí esse erro dela derivou de culpa. E ela deverá ser responsabilizada a título de crime culposo. Ao ponto dela não vai ser atípica, não. Ela vai responder pelo crime culposo. Sacou? É a parte final do artigo 20, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Então, se o erro for plenamente justificado pelas circunstâncias, conduta atípica, porque pela nossa lei isso é erro de tipo, também no 20, parágrafo 1º. Tá? Não esqueça disso. Agora, se o erro derivou de culpa e existir crime culposo previsto para aquela modalidade, a pessoa responde pelo crime culposo. Então, marca aí o 20, parágrafo 1º como importante também. Gente, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu lembrei aqui agora, e por favor, você não vai deixar de fazer isso na sua prova. Se na sua prova aparecer alguma coisa falando de condenação pela prática, isso aqui já é uma outra dica, tá? Outra dica aqui. Se na sua prova, por acaso, aparecer qualquer coisa, dizendo que a pessoa foi condenada anteriormente pela prática do crime do artigo 28 da Lei Antidrogas. O que é o crime do artigo 28? É o portar droga para consumo pessoal. Se por acaso na sua prova cair que a pessoa foi encontrada portando droga para consumo pessoal e foi condenada pela prática desse crime, e depois de ser condenada pela prática do 28, ela praticar um outro crime, ela não é reincidente. Escutou? A condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não é geradora de reincidência. Então, por exemplo, uma pessoa praticou o crime de porte de droga para consumo. Foi condenada pelo porte de droga para consumo no 28 da Lei 11.343. Condenada. Tá? Aí depois disso ela praticou um furto. Sacou? Essa pessoa não é reincidente, porque pelo STJ, onde está escrito isso, Cláudio? Não está escrito, é invenção do STJ, mas você vai colocar. Pelo STJ, a condenação anterior pela prática do crime do artigo 28 não é geradora de reincidência, ouviu?
A condenação anterior pela prática do crime do artigo 28 não é geradora de reincidência. Então, se cair na tua prova alguma questão falando isso, alguma questão dizendo que o juiz agravou a pena na segunda fase porque a pessoa era reincidente, já que tinha uma condenação anterior pela prática do crime do artigo 28, tu já vais, como tese de direito material, querer afastar essa agravante genérica da reincidência, porque esse doido não é reincidente. Tá ouvindo, meu amor? Tá? Isso é construção pretoriana. Isso é construção jurisprudencial. E qual é o argumento do STJ que você deverá levar na sua prova, meu bem? Só um instantinho que eu lembrei outra coisa pra falar aqui, rapidinho. Escusas, senão eu vou acabar aqui. Senão eu vou esquecer, não posso esquecer de nada. Já esqueci a outra que eu ia falar. Tá aqui, escusas já pra falar. Mas vamos lá. E qual é a razão? Já sei. Semente. Deixa eu botar aqui. Pronto. Ó, e qual é a razão pela qual você vai dizer que isso não é geradora de reincidência? Citando o STJ. Porque você vai dizer o seguinte: esse crime nem pena privativa de liberdade tem. Se as contravenções penais que têm pena privativa de liberdade não geram reincidência, porque contravenção não gera reincidência, hein? A condenação pela prática de contravenção não gera reincidência. Então a pessoa foi condenada pela prática de uma contravenção, depois a pessoa praticou um crime. Tá? Foi condenada com trânsito em julgado pela prática de uma contravenção, depois aquela pessoa praticou um crime. Ela não é reincidente, meu amor. Ela não é reincidente. Quem é reincidente é aquele que pratica um crime depois de ter sido condenado pela prática de um outro crime com trânsito em julgado. Então, se foi condenado pela contravenção e depois praticou um crime, não é reincidente. Tá? Então, olha só o que o STJ fala. Por que o 28 não gera reincidência? Ora, se a pessoa praticasse, se fosse condenada anteriormente pela prática de uma contravenção e agora praticasse um crime, ela não seria reincidente. E a contravenção tem pena privativa de liberdade combinada. O crime do artigo 28 nem pena privativa de liberdade tem. Então, se a contravenção, que tem, muitas vezes, pena privativa de liberdade, não gera reincidência, o artigo 28, que nem pena privativa de liberdade tem, não poderia jamais gerar reincidência. Esse é o argumento. Esse é o argumento que você vai usar na sua prova. Tá certo? Outra coisa, não esqueça o período depurador da reincidência, tá? O que também pode cair na tua prova. Ô, queridos, olhem só. Dê uma olhada no artigo 64 do Código Penal. Dê aí uma olhada no artigo 64 do seu Código Penal. Abra aí esse artigo 64 comigo agora. Ai, Jesus, quase que eu não sei. Vamos lá. Eu esqueci o código aqui atrás. Quase que eu quebrei a mão, agora não peguei o código. Completamente crazy, completamente louca. E assim eu levo a vida, porque se não for assim, não tem condições. Amores, tô de vez em quando dando um tempinho aqui, falando com vocês, porque senão é muito heavy metal e vocês não podem ficar nervosos, não. É fazer a prova no domingo agora com tranquilidade, com alegria, brincar com a prova. O que você tem que aprender, você já aprendeu. E tomara que aqui na nossa revisão nós falemos alguma coisa que te ajude. Tomara a Deus que mesmo que você não tenha visto alguma coisa daqui, que caia isso aqui, hein? Então, presta atenção, já viu que o 28 para os íntimos... Não, o 28, ou 28 para os íntimos, não gera reincidência. Agora, vamos voltar aqui para a matéria. Dá uma olhadinha no 64. Abre o 64 aí. Todo mundo com 64? Abriu. Open the book. The book's on the table. Ótimo. 64. Olha o que o 64 fala. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de provas na suspensão ou no livramento condicional. Escuta, para e pega. Vai pegar. Eu fui condenada. A partir do momento em que eu acabei de cumprir a minha pena, eu conto 5 anos pra lá. Se mais do que isso passar e eu praticar outro crime, eu não sou mais reincidente. Eu tenho maus antecedentes, mas não sou reincidente. Vamos lá, então. Eu fui condenada em 2010. Não interessa quando eu fui condenada.
Eu comecei a cumprir a pena em 2013. Tá certo? E cumpri pena até 2015. Acabei de cumprir pena em 2015. Sacou? Se entre 2015 e 2020 nada aconteceu, mas chegou 2021, 6 anos depois, eu pratiquei outro crime, eu sou reincidente, cessaram os efeitos da reincidência. Tá aqui no artigo 64 do Código Penal. É a partir do cumprimento da pena. Conta pra lá, 5 anos. Passou disso, tu não é mais reincidente. Eu sou tecnicamente primária, embora eu tenha maus antecedentes. Súmula 444 do STJ. Lembrar que inquéritos e processos em curso não são maus antecedentes. Agora, preste atenção para a seguinte situação. Olha essa parte final aqui, meu Deus! Aqui fala: computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não houver revogação. Lisa, imaginemos o seguinte: eu fui condenada a 6 anos de cadeia, a 6 anos de prisão. Eu comecei a cumprir a minha pena em 2012. Cumpri a minha pena em 2012 e quando foi em 2013, eu recebi livramento condicional. Sacou? Fui condenada a 6 anos. Então, se eu fui até 2013, tá? Eu comecei a cumprir minha pena e eu cumpri a minha pena até 2013. 2013 eu tive livramento condicional. Então, vou recapitular. Fui condenada em 2010, comecei a cumprir minha pena de 6 anos. Cumpri 3 anos até 2013. Recebi livramento condicional. Quanto tempo eu vou ficar em livramento condicional? Mais 3, que é o que falta para os 6. Sacou? Então, 2016, acabou meu período de prova, certo? Não tive nenhuma revogação, certo? Vamos imaginar, então 2016 acabou tudo, certo? Cumpri meu período de prova do livramento condicional, acabou. Só que quando chegou 2020, tá? 2019. Chegou 2019, eu pratiquei um outro crime. Eu sou reincidente? Ou já cessaram os efeitos da reincidência? Ou já se passou aquilo que se chama de período depurador da reincidência? Fala pra mim. Meu amor, se eu considerar de 2016, quando eu acabei de cumprir a pena, 2019 só se passaram 3 anos, então eu sou reincidente. Mas você não vai computar assim. Quando a pessoa tiver recebido o livramento condicional e o livramento condicional não tiver sido revogado, você vai computar lá da data da audiência de monitória do livramento condicional. Quando foi que eu obtive livramento condicional? 2013. Então, 13, 14, 15, 16, já tava computando, filho. 14, 15, 16, 17, 18. Só fui praticar outro crime em 2019, 6 anos depois, cessaram os efeitos da reincidência. Sacou? Isso é assim, tanto para o livramento condicional quanto para o sursi. Para o sursi também é assim. Tá joia? Se leva em conta o prazo do período de provas do livramento condicional ou do sursi, desde que não tenha sido o benefício revogado. Muito bem. Ó, gente, outra questão que eu quero falar. Não, onde tá isso? 64, inciso 1. Lembrar também, ó, crime político e crime militar propriamente dito. O que é crime militar propriamente dito? Crime militar propriamente dito é aquele que só encontra previsão na legislação penal militar. Exemplo, não comparecer para se alistar. Exemplo, deserção, pederastia. Ok? Isso são, embora não se possa mais falar nesse nome, pederastia, que é dito que isso é pejorativo, né? Mas é manter relações sexuais, homossexuais ou não, no ambiente militar. Isso é crime militar propriamente dito. E crimes militares propriamente ditos, assim como crimes políticos, também não geram reincidência. Tem que tomar cuidado com isso. Olha o 64, na glória de Jesus.
Essa questão do período depurador é ótimo para cair. Esta questão do 64, inciso 2 também é ótima para cair. Como? Eles podem colocar no meio de uma questão, dizendo que esse cara é reincidente, e a tua tese de direito material é para afastar essa reincidência na glória de Jesus. Outra coisa também que tu não vai esquecer. Queridos, não esqueçam que a dependência química, ela é tratada como doença mental. Se for com relação à droga, está descrito no artigo 45 da Lei de Drogas. Então imaginemos o seguinte: uma pessoa que é dependente química de droga. E essa pessoa que é dependente química de droga, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa dependente química de droga, ela, em razão da dependência, ela está nesse momento completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato de se posicionar de acordo com esse entendimento. Ela não tem a menor condição, que ela está completamente drogada. E por que ela está completamente drogada? Porque ela é usuária por lazer? Não, querido. É porque ela é dependente, ela é doente. E aí, ela matou alguém. No momento da ação da omissão, eu quero repetir, ela não tinha nenhuma condição de saber o caráter ilícito do fato ou de se posicionar de acordo com esse entendimento. Não esqueça qual é a tese de direito material que você deverá aqui levantar. Ela é inimputável e, portanto, ela está isenta de pena. Você deverá pedir a sua absolvição. A conduta dela é típica, é ilícita, mas não é culpável. Fundamento legal, artigo 45 da Lei 11.343. Ah, Cláudia, e se não for droga, se for álcool? Você pode usar o artigo 26 do Código Penal, tá certo? Equiparando isso, por analogia, à doença mental. Ah, e se for embriaguez por caso fortuito ou força maior? Ou ingestão de droga por caso fortuito ou força maior? Como assim? Pô, alguém colocou droga na minha bebida. Alguém colocou um comprimidozinho de êxtase na minha bebida. Eu fiquei louca. E acabei matando alguém. No dia seguinte eu nem lembrava de nada disso, Jesus. Nesse caso, eu posso falar também, Cláudia, de hipótese de inimputabilidade? Pode. Pode. Essa pessoa é inimputável. Como é inimputável aquele outro lá da Lei de Drogas, do artigo 45. Ele também é isento de pena. Mas agora, preste atenção. Se for por droga, a pessoa em ingestão involuntária de droga, onde você vai encontrar o fundamento legal, lá na Lei 11.343, no artigo 45. Mas se a pessoa tiver com embriaguez, porque involuntária, porque o outro colocou alguma coisa na bebida dela, Claudinha, aí você vai vir aqui para o artigo 28 do Código Penal, ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º. E só vai ser isento de pena aquele que estiver embriagado em virtude de caso com causa fortuita ou força maior, se a pessoa, no momento da ação da omissão, não tinha a menor condição de entender o caráter ilícito. Porque se lhe sobrava alguma, ela vai responder com a pena diminuída, mas vai responder. Tá certo? Então não esqueça. Outra coisa que tu não vai esquecer na tua prova, hein? Arma para aumentar a pena do roubo só é a arma de fogo. Arma branca não aumenta mais pena do roubo. Houve, no ano de 2018, novatio legis in melius, e foi revogada a norma que dizia que a arma, qualquer arma, aumentava a pena do roubo. Hoje, só a de fogo. O artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, foi revogado. Hoje, só a arma de fogo, no 157, parágrafo 2º, A, inciso 1, é que aumenta a pena do crime de roubo. Tá? Não esqueça isso. Ah, mas Claudinha, se o crime foi praticado antes, hello! A lei retroage para beneficiar, ok? E mais uma coisa que também pode cair na tua prova. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma determinada pessoa, em concurso de pessoas, tenha praticado o crime de roubo com arma de fogo. E aí, na tua questão lá, diga que o juiz, ele aumentou a pena 2 vezes. Aumentou a pena pelo porte de arma de fogo, pela coação exercida com arma de fogo, pela grave ameaça, exercida com arma de fogo, em 2/3, e ainda aumentou mais 1/3, porque houve concurso de pessoas. O que tu vai dizer? Não. Porque no concurso entre causas de aumento e diminuição,
previsto na parte especial, o juiz só deverá usar uma, a que mais aumente ou mais diminua. Onde está isso? 68, parágrafo único do Código Penal. 68, parágrafo único do Código Penal, que diz o seguinte: cadê você, Jesus? Estou aqui, parágrafo. No concurso de causas de aumento e diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, a que mais aumente ou que mais diminua. A professora falou que é pode, e entende-se esse pode aqui como deve. Tá certo? É isso que você vai dizer. Joia? Então não pode aumentar 2 vezes se a causa de aumento estiver na parte especial. Ó, cuidado também. Cuidado que é uma questão besta. Besta. Hoje, queridos, a medida protetiva de urgência da Maria da Penha, ela que pode ser decretada por juiz ou por delegado ou até por policial que não seja delegado, nas comarcas onde não houver juiz e o delegado não estiver, tá? Nas comarcas onde não houver juiz, o delegado pode decretar. Se o delegado não tiver, o policial pode decretar. Só que, o que acontece com aquela pessoa que descumpre a medida protetiva de urgência? O descumprimento da medida protetiva de urgência hoje é um crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Mas você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque esse crime da 11.340, o artigo é 24A, só existe quando a medida protetiva que se descumpriu tiver sido decretada por juiz. A medida protetiva hoje pode ser decretada por juiz ou por delegado, ou por policial que não seja delegado. Porém, se for descumprida uma medida protetiva decretada por um policial ou por um delegado, não haverá o crime do artigo 24A, tá? Porque o 24A é medida protetiva judicialmente decretada e que foi descumprida. Não esqueça. Ah, meu amor, não esqueça também, lá na lei de drogas, da figura do tráfico privilegiado. O tráfico praticado por pessoa primária, de bons antecedentes, sem envolvimento em organizações criminosas, que não se dedica a práticas criminosas e que não integra organização criminosa. São requisitos que são cumulativos. É o chamado tráfico privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena. A mula pode se valer do tráfico privilegiado, Claudinha? Pode. Pode sim. Ah, mas se ela é mula, ela não é envolvida numa organização criminosa? Não necessariamente. O fato dela ser mula, mula é a pessoa que transporta droga. Entendeu? O cara que, por exemplo, pegasse a droga daqui, fosse levar pra Argentina, fosse levar para outro estado da federação. Entendeu? Isso é mula. A mula pode se valer do tráfico privilegiado? Em princípio, sim. A menos que exista alguma coisa que diga que ela é envolvida numa organização criminosa. Porque se ela for envolvida numa organização criminosa, não tem tráfico privilegiado. Mas o simples fato dela ser mula não impede de você reconhecer o tráfico privilegiado. Uma excelente questão para sua prova. Mas, Claudinha, não depende também da quantidade de droga que ela esteja transportando? Não! Não depende da quantidade de droga que ela esteja transportando. Não depende da quantidade de droga que ela esteja transportando. Não, senhor! Porque não é requisito do tráfico privilegiado a pequena quantidade de droga. Não é! Sacou, meu amor? Sacou? Não é. Tá bom? Então, a mula, independente da quantidade que esteja transportando, ela pode se valer do tráfico privilegiado, repito, desde que não exista nada que diga que ela se dedica a ações criminosas de forma corriqueira ou que ela integre uma organização criminosa, tá? E outra coisa, tráfico privilegiado não é crime hediondo. Não é não, Claudinha? Onde está o tráfico privilegiado, Claudinha? 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Lei 11.343/04. Não é crime hediondo. Quem disse isso? STF. Mas tem uma súmula do STJ 512 que diz, foi cancelada há muito tempo já. Para. Hein? Tá entendido? Foi cancelada a súmula porque o STJ também diz que não é crime hediondo. Outra coisa, a quantidade e a qualidade da droga. É usada em que parte da pena? Na pena base. O juiz, quem diz isso? Artigo 42 da Lei de Drogas, como circunstância judicial.
Pode o juiz considerar a quantidade e a qualidade, a natureza da droga? Quer dizer, porque olha só, qualidade da droga significa a natureza da droga. Então, crack é mais lesivo do que o cloreto de etila, cocaína é mais lesiva que a maconha. Então, o juiz pode levar em consideração a qualidade, a natureza da droga para fixar a pena? Pode. Então, se a droga é uma droga assim mais pesadona, o juiz pode, na hora de aplicar a pena, colocar um pouquinho, né, acima do máximo legal, do mínimo legal. Agora, olha só, meu coração, sabe o que não pode rolar de jeito nenhum? O que não pode rolar de jeito nenhum, meu amor, é o seguinte: o que não pode rolar de jeito nenhum é o juiz colocar isso na primeira fase para pegar a pena um pouquinho acima do mínimo legal e depois usar lá na terceira fase para prejudicar a pessoa de novo e diminuir menos a pena no tráfico privilegiado. Não pode. Porque senão a mesma circunstância estará sendo considerada 2 vezes para prejudicar o réu. Não esqueça. Não se deixe enganar. No crime, outra dica. O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor, lá no Código de Trânsito, Lei 9.503. A pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor, ela pode chegar a 8 anos, ela é de 5 a 8 anos. Essa pena, ela pode ser substituída? Pode, porque aquilo ali é crime culposo. E no crime culposo, a substituição de pena não precisa ser pena até 4 anos. Aquele limite de 4 anos para substituir a pena é para o crime doloso. Se for crime culposo, não precisa se ater a esse limite. Sacou? Sacou? Artigo 44 da Lei de Drogas. Mas, Cláudia, homicídio culposo com álcool? Sim, senhora. Tá escrito no... Ou sim, senhor. Meu handsome guy ou minha beautiful girl. Não tem problema. Tá certo? Agora, escute. Onde tá isso? Homicídio culposo com álcool. 302, parágrafo 3º. Lesão corporal no trânsito com álcool. 303, parágrafo 2º. Agora tu lembra uma coisa? Tu lembra uma coisa na glória de Jesus. 302, parágrafo 3º, para você usar aquela pena ali do 302, parágrafo 3º do álcool, a lesão tem que ser grave. Olha o 302, parágrafo 3º, que se a lesão for leve, não se aplica aquilo não. Mas a pena pode ser substituída, mesmo que for maior que 4 anos, pode. Se tiver na tua questão que o juiz não substituiu porque a pena era superior a 4 anos, quebra essa questão que ele tá errado, pode. Crime culposo não tem limite de pena. Muito bem. Outra coisa, meus amores, presta atenção. Sobre a questão do livramento condicional. Eu quero que você lembre, meus amores do meu coração, da questão do livramento condicional, que é muito importante. É o seguinte, sabe aquele lance da revogação obrigatória do livramento condicional? Gente, só se revoga livramento condicional quando, por exemplo, quando a causa da revogação do livramento condicional for uma condenação por outro crime, pelo amor de Deus, a condenação pela prática de um outro crime tenha sido praticado antes do livramento ou durante o livramento, só é causa de revogação do livramento se houver trânsito em julgado da sentença condenatória respectiva. Só se houver trânsito em julgado da sentença condenatória. A simples condenação sem trânsito em julgado não é causa de revogação de livramento condicional. Outra coisa, quando a pessoa tem um livramento condicional, a pessoa tem um livramento condicional revogado, o tempo que ela ficou durante o livramento condicional é contado como tempo de cumprimento de pena? Só tem uma hipótese que o tempo do livramento condicional não vai ser contado como tempo de cumprimento de pena. Sabe qual é? Será na hipótese em que a pessoa for condenada com trânsito em julgado pela prática de um crime cometido durante o livramento. Então vamos lá. Presta atenção pra isso aqui. Olha pra cá. Gente, a pessoa, ela estava em livramento condicional. Livramento condicional, ela entrou no livramento condicional em 2015. E ela tinha 10 anos de pena para cumprir, de 2010 a 2020. 2015, ela entrou no livramento condicional. 2016,
ela praticou um crime. 2018, ela foi condenada com trânsito em julgado. O que vai acontecer? Revogou o livramento condicional. Obrigatoriamente, tá? É só você olhar lá na lei que você vai verificar que isso é causa obrigatória da revogação do livramento. Tá certo? Agora, escuta. Ah, Claudinha, onde está na lei? Pega lá, 86. Tá ok? Ela praticou um crime durante o livramento, foi condenada. Só que ela praticou o crime em 2016, foi condenada em 2018 e estava em livramento desde 2015. Esse prazo do livramento de 2015 até 2018 ficou 3 anos de livramento condicional. Isso é prazo de pena cumprida ou ela perde isso tudo? Ela perde isso tudo. Ela só cumpriu então desde 2010 a 2015. Esses 3 anos ela perde. Por quê? Porque ela praticou um crime durante a concessão do livramento, durante o período de prova do livramento. Se ela praticou o crime durante o período de prova do livramento e é condenada pela prática desse crime durante o período de prova do livramento, ela perde tudo. Agora, e se fosse em 2018 viesse uma condenação pela prática de um crime anterior? Sacou? Pela prática de um crime anterior. Ela perderia? Ou então por qualquer outra causa de revogação do livramento? Ela perderia? Por exemplo, ela deixou de cumprir as condições impostas, ou ela foi condenada pela prática de um crime anterior. Ela perderia o período de prova? Perderia não. Aqueles 3 anos que ela ficou entre 2015 e 2018 seria contado como tempo de pena. Então, daquele crime primeiro, que ela tinha que pagar 10 anos, de 2010 a 2020, né? Ela já cumpriu 8, só faltam 2. Ela só perde se for crime praticado durante o livramento. Tá ok? Aí ela perde o período que ela ficou no livramento. É só essa hipótese. Onde tá isso? Artigo 88 do Código Penal. Joia? Outra coisa. Você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Reparação de dano. No chamado peculato culposo. A reparação de dano não vai só gerar diminuição de pena, não. Olha lá o 312, parágrafo 3º. É extintivo da punibilidade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Depois do trânsito em julgado, diminui a pena. Bota isso na sua cabeça. Outro. Crime de estelionato praticado com cheque sem fundos. Se cair na tua prova uma questão que a pessoa praticou um estelionato com cheque sem fundos e antes do recebimento da denúncia pagou o cheque, extinguiu a punibilidade. Não é diminuição de pena, não é arrependimento posterior. Extinguiu a punibilidade. Onde está isso? Súmula 554 do Supremo Tribunal Federal. Pagamento do cheque sem fundos depois do recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Pagamento de cheque sem fundos antes do recebimento da denúncia obsta ao prosseguimento da ação penal. É causa extintiva da punibilidade se for pago antes do recebimento da denúncia. Pagamento de cheque sem fundo antes do recebimento da denúncia, extintiva da punibilidade. E outra coisa, crime fiscal, crime contra a ordem tributária. No crime contra a ordem tributária, fez o pagamento do tributo a qualquer tempo, extinta a punibilidade, tá? Ah, mas a lei fala que tem que ser antes do recebimento da denúncia. Supremo Tribunal Federal, a qualquer tempo, extingue a punibilidade. Tá joia? Onde está essa questão do pagamento extintivo da punibilidade? No artigo 34 da Lei 9249 e no artigo 83 e parágrafos da Lei 9.430. E para finalizar, cuidado com uma coisa. Entregou a arma. A pessoa possui uma arma sem registro. Entregou a arma antes. Entendeu? Antes, a pessoa entregou voluntariamente, espontaneamente, fez a entrega da arma. Não foi que a polícia descobriu, não, hein? A pessoa foi lá e entregou a arma. Isso é extintivo da punibilidade. Onde está isso? Artigo 32 da Lei 10.826. Então, se a pessoa possui uma arma ilegalmente e a pessoa entrega a arma, está extinta a punibilidade do crime de posse ilegal de arma de fogo. E agora eu prometo, tô terminando. Queridos,
pelo amor de Deus, se aparecer alguma coisa referente à semente de maconha, escuta, pelo amor de Deus, a pessoa estava trazendo de fora a semente de maconha. Você vai dizer que não é crime. A conduta é atípica. Para o Supremo Tribunal Federal, esta conduta é atípica. Essa conduta não caracteriza nem o crime do 33, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 11.343. Porque você vai dizer que ela é, na verdade, não é matéria-prima. A semente não é matéria-prima para a fabricação da droga. E nem caracteriza crime de contrabando. Sabe por quê? Porque vai dizer a semente não contém o princípio ativo da droga. Então, a posse de semente não caracteriza o crime do artigo 28, porque não tem o princípio do ativo. E a importação de semente de maconha não caracteriza nem o crime de contrabando, nem o crime de ter ali matéria-prima para fabricação de droga. Nem o 374-A do Código Penal e nem o crime do 33, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 11.343. Porque não tem o princípio ativo. Trata-se, portanto, de conduta atípica. E, pelo amor de Deus, caiu qualquer questão referente a crime patrimonial, você envolvendo parente, pai, irmão, filho, tio, sobrinho, mulher, companheiro, vá para os artigos 181, 182 e 183, que fala das escusas absolutórias. Minha galera, meu coração, essas são as dicas que eu tenho para dar. Torcendo muito, 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 muito para o seu sucesso no domingo. Torcendo muito, muito, muito para que você seja muito feliz, para que você tenha muita, muita alegria nessa prova domingo. E para que depois você só venha para cá para a gente estudar outras coisas para outras etapas da sua vida. Tá, meu coração? Mas também lembrar o seguinte: cada prova é um desafio, mas a prova não nos define. Nós somos muito mais do que um momento diz que nós somos. Aliás, nenhum momento diz que nós somos completamente ou absolutamente nada nas nossas vidas, porque nós podemos sempre mudar, nós podemos sempre vencer a qualquer tempo. Então também não é para se desesperar, não é para ficar igual doido, porque é só uma prova. E você é muito mais que uma prova. Você é um ser humano fantástico, especial, único. Então, se ame. E na hora que for fazer a prova, lembre desse amor que você tem que ter por você mesmo. Um beijo, beautiful girl. Um beijo, handsome guy. Que nosso Senhor te proteja, te ilumine e te guarde para todo sempre. E que seja maravilhoso o domingo que se aproxima. Tá bom? Tchau, beautiful!